Bom, nessa terceira parte da nossa aula, né, eu disse para você sobre a estrutura da teologia, né, do currículo católico e do currículo protestante. E dentro do currículo protestante nós temos uma diversidade de currículos. Tá? Na católica nós temos, né, uma diversidade de currículos, mas de acordo com as ordens, né, salesiana, beneditina, a jesuíta, a franciscana, enfim. Mas existe uma fonte que determina, que dita as regras da educação teológica, tá? Que é o documento Vaticano II, a Congregação para a Educação Teológica, e, no caso do Brasil, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas tem as outras, cada país tem a sua conferência e né, e o seu pensamento ali interno, a cultura daquele país. Então eles vão dar o upgrade, o polimento na teologia ensinada nas faculdades católicas, de acordo com essa situação. Mas já no protestantismo nós temos a diversidade de igrejas, né? Inúmeras igrejas protestantes, a igreja protestante histórica, a igreja evangélica, a igreja pentecostal, a igreja neopentecostal. Eu, você particularmente, compreendo, entendo e inclusive defendo que a nossa teologia, a compreensão teológica da Assembleia de Deus, ela está muito mais próxima da teologia católica, né, do que da teologia reformada, né? Nos últimos anos, então, nós começamos agora a mostrar as disciplinas dentro desse campo teológico acadêmico. Então, para você ter uma ideia, é interessante isso, porque nós, a teologia, eu sou teólogo, mas nós temos o biblista, né? O teólogo biblista, temos o teólogo sistemático, temos o teólogo pensamento contemporâneo hoje, conhece o pensamento contemporâneo. Então, o que vai ser o biblista? Então, a convicção pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, defendida desde a Reforma, sobre a volta da Escritura, né? Nós vimos isso no capítulo 4, né? A volta à Escritura, a volta às fontes. Você descobre que a alma de toda a teologia, né, é a Bíblia. Você não consegue estudar teologia sem ter a Bíblia na cabeceira da mesa, ou na ponta da mesa, ou em cima da mesa. Não tem como. Você precisa sempre, você vai voltar nela. Não existe uma teologia consistente, polida, né? Sem problemas de confronto ou de questões de discordância, tendo a Bíblia como a sua base. Se você tiver uma teologia, se excluir a Bíblia Sagrada, então você terá uma teologia totalmente fragmentada, retaliada, cheio de confrontos, cheio de contramão. Mas quando você vai à teologia e tem como base, né, a alma da teologia, de acordo com Murray e Libano, dizer que a alma da teologia, né, é a Bíblia, e isto independente das tradições. Independente de ser católico, independente se é assembleiana, se é protestante, se é evangélica, se é pentecostal, independente. Para todos que propõem estudar teologia, ele terá a Bíblia como alma dessa pesquisa, desse estudo, né? O avanço nesse sentido, então, essa declaração de amor pela Sagrada Escritura, que até um tempo atrás nós tínhamos muita, né, principalmente a tradição católica, tinha restrições com a Sagrada Escritura, até por conta da Reforma. Então a Bíblia Sagrada ficou tanto escanteada pela tradição católica, enquanto que a tradição protestante exacerbadamente batia na tecla de que a Bíblia, né, no entanto, os 5 solas, né, um deles é somente a Bíblia, né? Dentro da tradição pentecostal, que a mais nova tem 100 anos, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, revelada de Deus. Não se discute. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, não tem discussão. É absoluto.
para o pentecostal. Está na Bíblia. É lógico que hoje, depois de um avanço nas pesquisas acadêmica, teológica, a construção, né, a formação, a inauguração da FAECAD, os pastores assembleanos estudando sem preconceito nenhum, escolas teológicas católicas, tradição católica, né, de tradição calvinista como a Mackenzie, né, ou de pensamento liberal como a UMESP, a metodista, nós começamos a descobrir muitas questões simples da nossa igreja. Os nossos pastores que, no exagero, né, de zelo, criaram algumas tradições que não nos levam a nada. Né? Não vamos dizer que isso tenha prejudicado, não, de maneira alguma. A nossa Assembleia de Deus hoje é uma igreja grande, forte, é o maior movimento pentecostal do mundo. É a Assembleia de Deus no Brasil, e nós devemos isso aos nossos pais, simples, né? E doutos no conhecimento teológico, porque eles buscavam a compreensão, orando, pedindo a Deus discernimento, até porque não tínhamos escolas teológicas no Brasil protestante e pentecostal. A primeira escola pentecostal, o seminário pentecostal criado no Brasil foi em 59, o Instituto Bíblico Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, e depois, 2 ou 3 anos depois, o IBP no Rio de Janeiro, né? Pastor Orissolso, missionário americano. Então acontece, dentro desse amor, dessa descoberta pela Sagrada Escritura, então nasce a teologia bíblica, que já vinha sendo discutida na Europa através do Pontifício Instituto Bíblico, né, de Roma, né? Mas aqui no Brasil essa gana pela Bíblia começou a fertilizar um terreno onde muitos dos irmãos, né, pastores das tradições protestantes históricas e também da tradição pentecostal começaram a ter esse fascínio pelo estudo da Bíblia, né? Ou chamado teologia bíblica, né? O biblista. E esse terreno foi fertilizado a partir de quando? Primeiro, pelo fascínio do estudante pela Bíblia Sagrada, leitura da Bíblia. Segundo, pela constante leitura pessoal e também comunitária da Bíblia, que vai ocupando espaço dentro das famílias, né? Ela vai tornando-se estudos dentro de casa, o culto, principalmente Assembleia de Deus, culto doméstico, onde cada um lê um versículo e expõe de acordo com a sua compreensão, às vezes uma compreensão bem simples, mas era aquela convicção que tinha. Então isso foi fertilizando, isso foi adubando esse amor pelas Escrituras e esse ambiente, né, de leitura, de amor pela Bíblia, foi provocando esse desejo, essa vontade de estudar a teologia bíblica. E isso não é somente entre os protestantes, também os católicos, né? Os meios católicos, os grupos de estudos, né? As catequeses, né? Começaram a despontar, começaram a revelar essas questões em relação à Bíblia. Mas nem por isso podemos dizer que a compreensão da Sagrada Escritura conduziu a um consenso. Né? Não existe um consenso dentro das tradições. E principalmente dos grupos mais atuais. Principalmente aqueles que querem ver a tradição cristã caminhando na mesma direção, sem divergência, né? Sem estranhamento, sem preconceito. E isto trazemos à baila o diálogo ecumênico proposto pelo William Carey, pai das missões. Então esse grupo que labuta, que trabalha para que o diálogo ecumênico seja real, aquele grupo que luta, trabalha no que tange as questões sociais, nas questões culturais, nas questões ambientais e também, até mesmo aqueles que, né,
aquelas tradições que trabalham pelo proselitismo, né? Não vai para a praça pregar, mas quando descobre, vai atrás daquele irmão que é novo convertido na igreja e começa a encher de questionamento e acaba levando para a sua tradição, para o seu núcleo, né? Até mesmo para eles nós temos sempre umas divergências. Então, essa estrutura da biblista nós iremos continuar discorrendo no próximo vídeo.